As variações de voz sintética são um conjunto de objetos, resultado de alguns protocolos ainda preliminares que visam explorar a possibilidade de conceber e construir novos diagramas corporais através da síntese ou manipulação computacional da voz. Parte dos materiais resultantes dessa investigação foram apresentados em formato expositivo em dois momentos distintos. Um primeiro que teve lugar no Generation, em Braga, e o segundo na Galeria Presença, no Porto. No seu todo, o projeto estabelece para si mesmo a impossibilidade de existência de uma voz desprovida de corpo, considerando por isso que a voz, mesmo uma voz não acústica, é logo à partida um testemunho de uma posição localizada e por isso testemunho também e parte constitutiva de uma arquitetura corporal. Desse modo, a linha de ação central do projeto passou por sintetizar e manipular vozes e, em seguida, a partir desses sinais sonoros, conceber protocolos para, retroativamente, das duas uma, construir eventuais novos corpos ou reorganizar os corpos que produziram as versões originais dessas vozes. De certa maneira, estas manobras técnicas foram informadas, entre outros, por dois instrumentos teóricos base. Primeiramente, por uma leitura, talvez superficial, da função operacional e abordagem à abstração delineada pelo Reza Negarestani. E aquilo que o Reza propõe é que, num processo de abstração, que será sempre um processo de extração ou isolamento de uma característica, ou traço, ou qualidade do sistema, o enfoque da atenção deverá ser dirigido não para a componente extraída ou para as componentes extraídas, mas para o espaço vazio, o espaço negativo produzido pela abstração e para as tensões que esse espaço produz com o resto do sistema original. Desse modo, se considerarmos a voz como testemunho corporal, o ênfase é dado a uma retrocausalidade provocada pela manipulação de uma voz, ou seja, tentar perceber que tensões reverberam sobre um corpo quando a sua voz é redesenhada e explorar de que modo é que essas alterações podem tomar uma forma. Se uma voz é removida de um corpo e modificada, de que forma é que essas modificações alteraram o corpo original numa eventual reinserção da voz nesse mesmo corpo. E para poder trabalhar com uma noção de corpo estruturalmente mutável, e aqui surge o tal segundo instrumento teórico, foi útil a noção de essência de corpo, descrita pela Luciana Parisi, e essa consciência de corpo pede emprestado à termodinâmica a figura da metastabilidade, considerando que a essência do corpo, ou a essência de um corpo, assume uma posição de estabilidade não definitiva, que será sempre um ponto de menor cota numa determinada vizinhança, e por isso esse estado ou iteração vê-se moldado e definido por um tecido que cruza longitudes extensivas, onde a noção de corpo expressa as suas capacidades cinéticas de movimento e repouso, e por latitudes onde operam as capacidades de um corpo afetar ou ser afetado por vetores que lhe são oblíquos. Por isso estamos perante uma noção de corpo que não se esgota nem na sua biologia, nem num poder transcendental de discurso, mas sim numa tensão infinita e irresolúvel entre estas duas forças. E tomando essas ferramentas como base de trabalho, aquilo que foi desenhado foi uma série de métodos técnicos para tentar colocar da melhor forma possível estas hipóteses em prática. Por exemplo, a peça de vídeo Voice da Constructor, que foi apresentado em ambas as exposições em versões diferentes, tenta implementar tecnicamente estas possibilidades teóricas, ou seja, a construção do vídeo iniciou-se com uma recolha de cenas de vários filmes eróticos e pornográficos, que foram remontados numa única peça e cuja edição foi feita dando primazia à sua componente sonora, às vocalizações, suspiros, gemidos, etc. dos atores em cena. E, em seguida, a partir dessa peça de vídeo intermédia, procedeu-se à implementação de uma série de manipulações sonoras desse material, utilizando síntese granular, vocoding, autotuning, recintos de voz com cloud grid, etc. E, a partir dessa composição, desenhar um método de reconfigurar as imagens originais
as imagens e os corpos originais dessas vozes. Então o processo iniciou-se com uma análise espectral do sinal produzido, seguido do cálculo de médias de amplitudes por bandas do sinal e da construção de um histograma com esses mesmos valores. E em seguida, esses dados alimentaram uma série de osciladores sinusoidais e desenhou-se uma tesselação de um plano, sendo que a deambulação de cada polígono dessa tesselação é informado pela amplitude de cada banda e que o seu valor lumínico traduz a oscilação atribuída a essa banda. Esta tesselação foi então extrudida num objeto tridimensional, onde a altura e largura figuram a resolução da imagem do vídeo e a profundidade, calculada precisamente a partir desses valores lumínicos, ou seja, essa profundidade afigura o seu alcance temporal. E por fim, este objeto tridimensional foi utilizado como um leitor da tal peça de vídeo intermédia, ou seja, ele reorganiza os pixels dos frames desse vídeo, sabendo que, para um determinado momento, o objeto pode requisitar a informação de pixels futuros ou passados para construir uma imagem. Cada frame do Voice Constructor pode apresentar corpos que eram originalmente distintos como um único corpo e como contemporâneos corpos que originalmente se encontravam em cenas e tempos distintos. E essas alterações foram precipitadas pela voz e, nesse sentido, a própria fluidez da voz e do som vem a jogo, né? Quando falamos, o nosso ar entra no corpo do outro. Né? E assim, deste modo, acabamos por reorganizar as unidades e categorias corporais que estavam patentes nas imagens originais. Na série de imagens Air Inflate foi utilizado um mecanismo semelhante. Partindo novamente de imagens vídeo de cariz erótico pornográfico, foram implementadas uma série de táticas de modulação de voz e injetou-se esse sinal de volta nas imagens originais, inflando os pixels dessas imagens e dando a cada pixel uma voz e uma respiração, ou seja, foi um expandir, um inflar daqueles corpos digitais ou digitalizados. E aquilo que foi apresentado foram projeções ortográficas de alguns dos frames desse processo. Num registro mais material, a instalação chamada VSSS partiu da construção dos objetos modelados com cobre, cera, acrílico e muita maquilhagem, que pretendem ser uma forma híbrida entre um disco e um esfíncter genérico qualquer, não é? Ou seja, um ponto de entrada ou saída de um corpo. E da construção de giradiscos modificados que utilizam braços robóticos munidos de um sensor de cor que vai deambulando sobre esses discos, dando cores, materiais e texturas dessa pele sintética e manipulando uma voz pré-gravada com os valores das descobertas feitas a partir dessa espécie de toque. Estes objetos e todos os que foram apresentados e que se ocupam na construção de novos modelos de tratos vocais ou exercícios de escala
de partes de corpo informadas pelas possibilidades apresentadas pela modelação física e processamento computacional de voz visam ser instrumentos preliminares de investigação para questões como a possibilidade de reengenharia corporal poderiam estar em jogo quando alguém decide apresentar-se vocalmente através de um vocoder ou de autotune, ou que diagramas corporais podem popular um mundo já por si povoado por vozes sintéticas, não é? E como é que esses dois vetores de ação podem sublinhar possibilidades dinâmicas de rearticulação e reconcepção da categoria do corpo, não é? Na sua dimensão inteligível e de convívio.